Aqui, ó, só para relembrar, cada tipo de filtro aqui remove determinadas impurezas, determinados tamanhos de impurezas, enfim. Quando você envia direto para o filtro água bruta, tipo, tirou do rio, fez captação e mandou para o filtro, você está falando de filtração lenta, que não tem coagulação. Quando você está falando da água que passou por coagulação e floculação ou só coagulação, você está falando de filtração rápida direta. Quando eu falo filtração direta, é um modelo de filtro rápido. Quando eu passo por coagulação, floculação e decantadores, aí eu estou falando da filtração do ciclo completo, que é chamada convencional. Então, é basicamente aquilo que eu falei para vocês antes. O que são os filtros, né? Imagina uma peneira, né, que você coa seu suco, só que uma peneira com profundidade. Então, os poros seriam, né, teriam uma certa altura, teria profundidade. Imagina uma peneira, né, repleta ali de poros ao longo da sua profundidade. Não é só superficial. Então, o filtro tem profundidade e sempre vai ter, né, um material granular, que pode ser areia. O que eu queria dizer é, os filtros sempre vai ter um meio filtrante, ou que a gente chama de um meio granular poroso. Os poros vão variar de tamanho a depender da granulometria do material. Então, por exemplo, de areia grossa, de areia fina, de pedregulho, de antracito. Quanto mais pequeno, né, seja o tamanho desse meio granular, menor vai ser o poro. Quanto menor o poro, mais ele vai reter, né, substâncias maiores que esse poro, certo? Então, por isso aqui eu coloquei uma tabela, né, que mostra questões de tamanho, né, e tipo de tecnologia. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, cadê meu mouse? Aqui. Coagulação, floculação e filtração. Então, tecnologias convencionais, né, que é o que a gente está vendo nessa disciplina. O que eles removem bem? Areia, né, que tem aí, né, um tamanho aí de 100 micrômetros, né? Ele remove ainda células, leveduras, boa parte das bactérias. Então, o tratamento convencional, ele é isso. Ele remove bactérias, remove algumas células de leveduras, que são também, às vezes, alguns fungos, remove coisas maiores que areia. Então, ele remove bem partículas de até 1 micrômetro, certo? Partículas menores que 1 micrômetro, aí a tecnologia convencional, né, que utiliza esse tipo de filtração rápida, ou até mesmo a lenta, ele não vai remover partículas menores que 1 micrômetro. Então, entra o colóides. A gente remove o colóide no tratamento convencional? Remove porque a gente faz o aumento do tamanho dele no processo de coagulação. Mas se eu passasse a água do rio sem coagulação, se tivesse uma quantidade grande de colóides, não removeria. Colóides são menores que 1 micrômetro. E aí, então, alguns gases, algumas emulsões não são removidas, tá? No processo de filtração convencional. Então, eu precisaria de tecnologias mais avançadas, como membranas de micro, ultra, até mesmo osmose reversa. Vocês podem ver aqui que a osmose reversa remove sais. Essa é aquela tecnologia utilizada para dessalinização de água do mar. Então, tudo isso eu já falei com vocês. Então, só para vocês lembrarem aí que até que tamanho, que tipo de partículas a gente vai ter remoção aqui nos nossos filtros convencionais. Então, aqui a gente vai começar a falar dessa teoria e eu vou utilizar de alguns tipos de processos e classificações. Então, vou começar classificando esses tipos de filtração. Então, os filtros podem ser classificados quanto ao tipo de filtração, quanto ao tipo de tratamento, quanto ao meio filtrante, se é areia, se é carvão, se é o que lá que for, quanto ao sentido do escoamento, se é descendente, se a água entra de cima para baixo ou de baixo para cima, quando ele é ascendente. E até mesmo, um dos mais importantes, o controle hidráulico. Como eu vou operar esses filtros? Na prática, né, numa estação de tratamento de água, é muito importante
esse formato de operação, de que tipo de controle você está trabalhando. Então, basicamente, a teoria que a gente vai ver hoje é vinculada a esses tópicos. Que tipo de filtro a gente tem disponível? Os filtros rápidos por gravidade. Aqui eu tenho uma imagem de um filtro em coluna, que provavelmente é um experimento. Na prática, eles são, né, maiores do que isso. Mas aqui a gente consegue ver bem que ele tem umas camadas. Está tendo diferentes tipos de meio. Não necessariamente você vai ter só um, só areia, só cascalho. Não, você pode ter combinação de meios filtrantes. Por que por gravidade? Porque você está simplesmente utilizando da própria gravidade, né, para poder passar água por esse filtro, que é diferente dos tratamentos avançados, como filtração em membranas. Então, quando a gente vê a próxima disciplina, que é tratamento de água avançado, aí sim a gente vai falar desses filtros de pressão, né? Então, com a pressão natural não funciona, eu preciso adicionar pressão utilizando uma bomba de alta pressão para que eles funcionem. Não vou dar muita ênfase agora, porque a gente vai ter uma disciplina só para isso, certo? Então, aqui algumas imagens, filtros lentos e filtros rápidos, que é o que a gente vai ver hoje. Aqui algumas diferenças entre os filtros lentos e os filtros rápidos. Principal diferença deles, disparado, né? A taxa de filtração. Por isso que ser chamado lento. Enquanto o filtro lento trabalha com uma taxa de 2,5 a 10, o filtro rápido trabalha de 120 até 600 metro cúbico por metro quadrado dia. Ou seja, vazão por área. A vazão que passa por determinada área nos filtros lentos é uma taxa muito, muito lenta. Por isso que acontece que, às vezes, para uma mesma vazão, se eu for trabalhar com um filtro lento, ele vai ter uma área gigante, porque eu estou trabalhando com uma taxa muito pequena. Para a mesma vazão, se eu dimensiono um filtro rápido, ele vai ter uma área muito reduzida. Isso explica por que, da maioria dos filtros que a gente tem no tratamento usual, que é o convencional ou filtração direta, ser filtro rápido. Por quê? Primeiro, que reduz a área em planta. E segundo, que ele produz a água, né, com mais rapidez, com mais eficiência. Mas os filtros lentos para pequenas comunidades, ele pode ser muito interessante. Por quê? Primeiro que ele é muito mais barato, porque você não faz coagulação para filtro lento. Você pega a água bruta e manda direto para o filtro lento. E enquanto os rápidos sempre vai ter coagulação. Pode não ter sedimentação em decantadores, mas sempre vai ter coagulação. Os ascendentes, que a água entra de baixo para cima, às vezes você exclui o floculador, então você tem a floculação dentro do filtro. Mas filtros diretos, né, que são descendentes, geralmente tem coagulação e floculação anteriormente. Essa tecnologia de filtro lento também, lembrando lá das primeiras aulas, que filtro lento só pode ser aplicado quando a água que você vai tratar já tem uma qualidade muito boa. Se você tem uma água com uma qualidade ótima, sei lá, uma comunidade próxima a uma área de floresta, próxima a um parque, né? Uma pequena comunidade numa área que tem um solo muito bom, tem muita vegetação, que tem florestas, ótimo, dá para usar filtro lento. Mas uma região, por exemplo, a nossa, que tem o solo praticamente todo desmatado, né? Que se faz uso da agricultura, você não tem APPs na margem do rio, você não tem margens de rios muito pequenas. É muito impossível, mesmo que seja uma cidade pequena, que você faça uso de filtro lento, porque a água no período chuvoso vai ficar muito, muito turva. E esse filtro lento não suporta muita sujeira, né? Então, não suporta turbidez alta. Os princípios de tratamento dos filtros também variam. Se vocês olharem aqui, o princípio de tratamento do filtro lento também atua como um princípio biológico. Vou explicar agorinha. E isso é uma das coisas que eu mais gosto desse filtro. Porque ele não é só por ação de coar, né? Não é só por uma ação física de coar. Ele forma uma camada ali na sua superfície de micro-organismos, de bactérias, que é o biofilme, você já deve ter ouvido isso no tratamento de esgoto. O biofilme, desculpa, eu que dou o tratamento de esgoto. O biofilme é umas bactérias que formam um gelzinho ali. Ele vai absorver algumas impurezas e as bactérias vão atuar na degradação. E às vezes na competição. Por exemplo, tem protozoário na água. As bactérias lá do biofilme podem
né, predar os protozoários que tinham na água. Então, ele tem um princípio biológico. Questão de operação. O filtro lento, você só faz uma raspagem. A limpeza dele é raspar essa camada que ficou ali em cima de bactérias. Quando ela já está muito saturada de sujeira, você raspa ela. Essa é a limpeza. Enquanto o filtro rápido tem uma dificuldade de operação muito grande, porque você consome o gasto de água para lavar filtro de ETA é muito grande. Então, você tem que lavar os filtros rápidos com uma frequência muito maior, e é muito mais complexo essa lavagem, e você vai gastar muita água para lavar. Então, você tem essa desvantagem. Já o filtro lento, né, ele vai ter uma demora maior para formar essa camada biológica. Então, depois que você lavou, você vai ter que esperar ele formar a camada biológica. Então, ele tem algumas desvantagens. Por outro lado, ele é mais barato, você não está gastando praticamente químico nenhum, né? E remove patógenos, ele é muito bom para a questão de protozoários. Já o rápido dá mais trabalho para lavar, mas ele tem uma área menor, ele tem uma flexibilidade maior de operação e você consegue remover cor verdadeira e uma turbidez bem alta. Aqui uma imagem, ó, da camada biológica que eu estou tentando explicar para vocês, ó. Essa parte escura aqui de cima da areia. Lembrando que às vezes os filtros lentos, eles são só areia, e geralmente uma areia fina, né? Justamente para reduzir a taxa de filtração. Então, aqui, o que acontece? Essa camada aqui já está numa situação que ela às vezes está precisando de limpeza, né? Aqui, quando você remove essa camada, é o que eu chamei de limpeza desse filtro, só que você tem que esperar um tempo para amadurecer, que é formar novamente essa camada biológica. Então, isso era o tipo de filtro que a gente tinha, né? Rápidos e lentos, que atuam por gravidade. E o outro tipo de coisa, né, que a gente está analisando aqui é o sentido do escoamento. A gente tem filtros de fluxo descendente, que a água entra no filtro de baixo para cima, aqui a gravidade vai atuar muito bem, mas ele pode também ter um fluxo ascendente. Então, eu preciso aqui de projetar ele, né, de modo que o fluxo de água vai entrar de baixo para cima. Lembrando, se for filtração direta, descendentes, você tem que ter coagulação, floculação antes. Se for ascendente, a floculação ocorre aqui nas camadas inferiores, que geralmente são cascalhos e presegúrios. Então, a floculação ocorre dentro do filtro ascendente. Filtros rápidos descendentes, que são os que a gente utiliza no tratamento convencional, né? Aqui eu coloquei essa imagem, eu sei que, né, não está ajudando muito, mas é para vocês tentarem entender quais são os elementos importantes aqui nesses filtros. Ó, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui, ó. Aqui embaixo, o filtro, né, tem um fundozinho falso. Por que ele tem um fundo falso? O que é um fundo falso? A areia, o meio granular, ele não está exatamente no fundo do filtro. No fundo do filtro tem uma tubulação, um espaço vago, que é para água que filtrou passar, entendeu? Ou também ela é utilizada para quando eu vou lavar o filtro. Quando eu vou lavar o filtro, a água vai entrar, né? Se o filtro é descendente, a água vai entrar ascendente, contrário à sujeira, de modo que ela possa levantar a sujeira do filtro. Então, ele tem um fundo falso que também é utilizado para lavagem. Ele tem aqui a camada de meio granular, que pode ser areia, pode ser pedregulho, pode ser antracito, que é também um material mineral. Pode ter uma, duas ou três camadas diferentes. Tem a parte onde fica o nível da água, que o nível da água está nesse pontinho azul, que é a água que fica acima do filtro, ela não filtra de uma vez, sempre tem uma camada de água acima do filtro, principalmente se ele já tiver mais sujinho. Vai demorar mais filtrar, então vai acumular água acima do filtro. E aqui onde vocês estão vendo essas coisinhas aqui, são mascalhas de coleta. Lembrando que essa imagem é um corte, como se eu viesse ali e cortasse o filtro no meio e você estivesse vendo a imagem do corte. Beleza? A água que está sendo filtrada, ela entra aqui por cima, né? Vai passar aqui pelo filtro.
E essa calha não é para coletar água que foi filtrada. Essa calha é para coletar água de lavagem. Quando eu for lavar o filtro, vou enfiar água de baixo para cima e a água de lavagem com a sujeira vai entrar nessas calhas, né? Vai ter outro destino. Então, vamos ver aqui umas imagens melhores. Aqui. Essa é a calha de coleta de água de lavagem. Então, não confunda com os decantadores, em que a calha coletava água clarificada, água decantada. Aqui, essa calha serve para coletar água suja, tá? Então, a água que está levando, tirando a sujeira do meio filtrante, ela vai ser coletada nessas calhas. Aqui são imagens do fundo do filtro, fundo falso. Então, sempre vai ter aqui um fundo com umas tubulações onde entra água de lavagem, onde sai água filtrada. Então, às vezes eu coloco como se fosse uma laje perfurada aqui, acima desse fundo, né, para que eu, de fato, possa colocar o meio granular, o meio filtrante. Aqui é outro modelo em que o fundo falso tem um monte de tubulaçõezinhas de PVC para coletar água filtrada. E essa tubulação também, às vezes, serve para você adicionar água de lavagem. Mas os filtros mais atuais não usam mais esses tubinhos aqui, não, tá? Isso aqui é meio mais difícil de dimensionar e não é tão usual. Eles utilizam muito esses blocos, que chamam fundo Leopold, que eles são adicionados no fundo do filtro e eles servem para coletar água filtrada, para entrar água de lavagem, né? E ele serve ali como se fosse um fundo falso. Então, você coloca vários desses blocos juntos e o meio filtrante vai ficar por cima deles. Então, aqui ele tem um fundo falso onde pode entrar e sair água. Deixa eu ver se tem uma imagem. Aqui, ó. Essa imagem está melhorzinha. Tá vendo aqui? Fundo falso seria onde eu colocaria esses blocos. Vários blocos desses. Esses blocos são furados. É isso que eu quero que vocês entendam. Esses blocos têm um monte de furinho. Então, a água que passou pelo meu filtrante foi filtrada, ela vai entrar nesse fundo que vai enviar para abastecer a cidade, que vai só passar o cloro e vai abastecer a cidade. Então, a água filtrada vai passar aqui embaixo. Quando eu quiser lavar o filtro, aí eu vou usar esse mesmo fundo para pôr a água de lavagem. Aí eu vou botar uma pressão bem alta aqui e a água de lavagem vai passar pelos furos e vai subir de modo a lavar toda a areia que estava ali dentro. Então, você lava esses filtros. É importante que vocês entendam que o filtro, ele suja muito rápido. Ele é um filtro rápido, trabalhando com uma taxa muito alta. Toda a sujeira que entrou nele vai ficar retida e geralmente, rapidinho, ele sujou. Então, eu tenho que lavar, não vou ficar trocando areia toda vez. Então, eu tenho que lavar esse filtro. Por onde entra a água de lavagem? Por esse fundo falso, que é todo perfurado. Então, esses negocinhos aqui em cima são furos, tá bom? Deu para entender melhor? Então, eles são alocados aqui, ó, no fundo do filtro. Por cima dele, vai ter o quê? Pode ter uma lajezinha, né? Se ele for aquele de cano, ou pode ser aqui em cima mesmo. Então, eu vou colocar... Esse filtro aqui tem 4 camadas, uma areia fina, areia grossa, pedrisco e pedra. Mas geralmente você utiliza 2 ou 3, ou até mesmo 1. Então aqui, ó, é o meio poroso, que entre a areia vai ter poros, e esses poros é que vai reter a sujeira. Então ele vai formar um filtro, então ele vai assar para uma... vai funcionar como se fosse uma peneira, ele vai reter a sujeira que for maior que o poro. Só que como esse filtro, às vezes, tem uma profundidade, acontece um monte de coisa, um monte de mecanismos que eu vou explicar para vocês. E aqui, acima do meu filtrante, é que tem aquelas canaletas, que são essas canaletas aqui, né, colocadas desse jeito no filtro. Quando eu estiver lavando o filtro, a água vai subir, água suja, e ser coletada por essas canaletas. Então, canaleta de água de lavagem, certo? De modo geral, que o filtro não pode faltar. Canaleta de água de lavagem, o meio, que é o mais importante, que é o que vai filtrar, né? Que é areia ou outro material. E o fundo falso, que é onde a água que foi filtrada vai passar, né? Então, você vai coletar a água tratada aqui, a água filtrada aqui. Por essa tubulação também você pode utilizar a inserção de água de lavagem, sempre por esse mesmo fundo falso. Volta lá, a água aí entra por onde? A água que tem que Ah, sim, esqueci de falar, canaleta abre. né? A água tá entrando aqui, ó.
ela saiu do decantador ou do floculador e ela vai entrar aqui em cima, tá vendo? Aí a água tá entrando aqui, a água que vai ser tratada tá entrando aqui e vai passar aqui pelo filtro e depois de filtrada, ela vai ser coletada aqui no fundo, certo? Entendi. Então ela entra por cima. Esse aqui é um filtro descendente, então a água que está sendo tratada está entrando por cima. Então, aqui a gente vai entrar na questão teórica, que é a questão mais chata, né? Para algumas pessoas. O que é isso aqui? Eu quero que vocês imaginam que essas bolas aqui, roxas, é um grão de areia, por exemplo. Imagina que o meio do seu filtrante lá que você está usando é areia. Então, essa bola é areia, né? Deu um zoom aí gigantesco na areia. E esse espaço aqui é o espaço do poro, que está entre os grãos de areia, certo? Essas linhas escuras é a linha de corrente da água, ou seja, é o fluxo de água passando entre os poros de areia. Essa bolinha menorzinha aqui, marronzinha, é a sujeira que você quer remover. Então, eu chamei de partícula, é a sujeira que você quer que fique retida. Aí, o que você olha nessa imagem? Poxa, o grão de areia, que é o meu filtro, é muito, muito maior do que a partícula que eu quero remover. Como que, se a partícula é pequena, ela vai ser retida nesse filtro com poro tão grande? Esse é o diferencial do filtro, né? Às vezes, você olha assim o espaço que tem do poro ali, das areias ou do outro material que você está trabalhando e fala, puta, mas ele vai remover nada, porque esse poro é muito grande. Mas a questão é, ele atua por um monte de mecanismos que mesmo a partícula sendo bem menor, ela consegue ficar aderida junto aqui ao grão de areia ou junto ao outro tipo de meio, né, granular que você tenha, que seja areia, que seja carvão. Então é isso que eu quero explicar para vocês. Às vezes essa partícula vai ser aderida, né, por questões de iônicas, por questões químicas, ela vai ter uma capacidade de absorção no meio coletor aqui, ou ela pode também ficar aderida por outras questões de auxílio, como os mecanismos de transporte, que são essenciais para que vocês entendam os mecanismos. Então, vamos tentar explicar isso para vocês. Essa imagem, tá vendo aqui, isso aqui, que está em outra cor, é como se fossem as partículas que já ficou retida, aderida no grão aqui, que eu estou dizendo que é um grão de areia. Então, o que acontece? Às vezes, a própria sujeira que absorveu na areia vai fazer com que o poro do filtro, que é isso aqui, o espaço, né, do poro, fique menor. Então, às vezes, se vem uma partícula que venha a se encaixar, ela acaba sendo removida porque ao longo do tempo, como o filtro vai entupindo, vai sujando, os poros vão ficando menores. Os poros ficando menores até um certo momento é bom porque ele vai conseguir remover partículas, né, menores. Só que o que pode acontecer também? Pode acontecer o desprendimento, ou seja, aquilo que estava grudado aqui, a sujeira que ficou grudada na areia, por questões de cisalhamento ali da água, ou do corrente de água sempre passando, parte dela pode se desprender. Se o filtro tiver mais camadas para baixo, ele pode acabar se prendendo em outro grão de areia, mas se não, ele vai acabar passando para a água que deveria estar filtrada. Então, vai chegar um ponto que a água que está passando pelo filtro vai ficar vai filtrar, vai remover a sujeira, mas vai chegar um ponto que a sujeira, o filtro saturou, já tem tanta sujeira ali no filtro, que o negócio vai começar a desprender. O filtro perde a capacidade dele, porque ele já saturou. E aí a sujeira vai começar a sair na água que está saindo do filtro, que deveria estar limpa, que deveria estar filtrada. Professora, Pode falar. essa sujeira que o filtro vai soltando ao longo da sua efetividade, ela vai aparecer na água de lavagem ou ela vai descer direto Ela vai sair na água que vai para sua casa.
Ah, direto na. Porque esse aqui é o momento da filtração. É o momento. Quando você está lavando o filtro, você paralisa ele. Ele está como se fosse, você tira ele de funcionamento, lava ele para depois retornar. Ah, Esses mecanismos, essas coisas que eu estou explicando aqui, é durante o processo de filtração. Entendeu? É a hora que o filtro está atuando na função dele mesmo, que é tratar a água, que é limpar a água, remover impurezas. Isso que eu estou dizendo ele está removendo impurezas. Começou a desprender, aí eu sei que é hora de lavar ele, porque ele saturou e aí ele não vai limpar mais a água, não vai conseguir mais grudar a sujeira, porque ele já grudou tanto que ele conseguiu, então ele vai começar a não conseguir remover a sujeira. Aí eu preciso lavar ele para voltar ele de novo à operação. Então, por isso da lavagem ser essencial. Porque às vezes o filtro entupiu em 1, 2 dias, ou até mesmo em horas, ele entupiu. Se ele entupiu, eu tenho que lavar ele, eu preciso ter outros filtros em operação. Por isso que eu nunca vou construir um filtro na minha ETA. Eu preciso ter vários, porque sempre vai ter um filtro em lavagem. O filtro que está em lavagem, eu tiro ele do processo. Então, essa remoção, quando eu falo de filtro, eu estou dizendo assim, você está tendo uma atuação de coar, que é remover as partículas ali nos poros, mas isso acontece em profundidade. O que isso significa? Imagina aqui que o seu filtro tem, sei lá, 2 metros de areia, de profundidade de areia aqui. Então, um filtro de uma largura X, um comprimento X, tem uma camada de areia com uma altura, uma profundidade de uns 2, 3 metros. Quando a água... Imagina que isso aqui é seu filtro, né? Então, ó, o filtro está limpinho, acabou de estar zeradinho, limpinho. A água que está entrando está ali com uma determinada sujeira, uma turbidez, eu vou chamar essa sujeira de turbidez. Então, aqui ele vai passar pelas primeiras camadas, primeiros centímetros do filtro. Esses primeiros centímetros vão chegar um momento que eles vão saturar, porque eles são os primeiros a receber a sujeira. O que acontece? Começou a desprender sujeira nessa primeira camada, ela vai acabar passando para a segunda. Então, é como se essa profundidade dá uma segurada. Como que eu explico isso numa questão visual? Imagina que você está lá coando seu suco. Você está batendo um suco de, sei lá, maracujá, você bateu as sementes, ficou aquele tanto de semente, você pegou uma peneira, está coando. Não chega um ponto que a peneira satura, que ela entope tudo? Se fosse um filtro com profundidade, parte da sujeira que ficou retida ia acabar descendo, entendeu? Então você ganha mais camadas, como se fosse várias peneirinhas ali ao longo da profundidade. Só que vai chegar um ponto que a camada 1 saturou, a camada 2 saturou, até que o último pedacinho ali da profundidade do seu filtro também está sujo. Quando esse daqui estiver sujo, a sujeira vai o quê? Vai passar para a água que você vai beber, né? Que é água para ser filtrada. Então, quando começar a passar a sujeira do filtro, é porque ele saturou e você precisa lavar esse filtro. Mas o que eu quero dizer é isso, ele tem uma determinada profundidade que vai dando uma segurada na sujeira. Só que chega um ponto que ele está todo sujo, você vai ter que pôr ele para lavar. Aqui nessa imagem, né, você tem aqui que boa parte do seu filtro, quando eu falo ação peneiramento, é ação de coar. Está peneirando, imagina que você está peneirando o seu filtro, está passando a questão da peneira. Só que eu não quero que aconteça isso só nas primeiras camadas. Eu quero que todo o meu filtro consiga filtrar. Eu quero usar toda a profundidade dele. Se de repente os meus dados mostram que a sujeira está sempre ficando só nas primeiras camadas, passou as primeiras camadas, logo o filtro já não passa mais água, está todo entupido. É porque você projetou esse filtro muito mal, tá? A intenção é que a sujeira vá descendo e eu vou aproveitando toda a profundidade, todas as subcamadas do meu filtro. Aqui está dizendo assim, ó, a sujeira ficou retida nas primeiras camadas do filtro. E logo ele perdeu carga, parou de passar água, ele ficou uma vazão muito pequena, porque ele não está atuando com profundidade, e isso não é legal. E aí, se a gente voltar aqui nessa imagem, que a gente tinha aqui a água passando, e cada corrente aqui tem uma partícula, uma sujeirinha, aí a gente vai entrar num outro tipo
termo, né, que é falar sobre como ocorre o transporte, né, dessas partículas, dessa sujeira em volta do meio coletor aqui. Então, imagina que essas bolas aqui são o seu grão de areia, certo? A água, imagina um monte de areia junto, a água está passando entre os poros ali da areia, certo? Quando você tem que, tipo assim, imagina que isso aqui são correntes de água. A sujeira, a partícula, está nas primeiras correntes, próxima aqui ao coletor. Quando ela passar próximo ao coletor, ela vai ser retida, porque ela estava nas linhas de correntes próximas ao grão de areia. Se ela estivesse mais longe, por exemplo, ela poderia ter passado e aí descido, passado para baixo. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que a partícula fique presa, aderida no coletor. Só que para ela aderir aqui, não é só questões de energia, questões iônicas, não. Ela também depende dessa corrente de água aqui. Então, quando a partícula está muito próxima ao coletor, ela acaba movendo junto à corrente de água e aderindo ao coletor. Esse mecanismo chama interceptação. Então, a partícula está movendo na linha de corrente natural, mas chegou próximo ao coletor e ficou aderida. O segundo tipo de mecanismo de transporte é por difusão. Lembra do movimento browniano, né? Das moléculas, que tem nada a ver com Brown, que eu pensei no Brown agora, né? Esse é um movimento aleatório das moléculas. Então, todas as moléculas não estão paradas, elas têm energia, né, suficiente, energia cinética, para poder ter um movimento errático. Então, se essa partícula é muito pequena, às vezes ela tem uma atuação forte do movimento browniano. Então, ela vai estar ali com o movimento todo, né, para várias direções, e ela vai acabar ficando retida aqui no coletor, que ela vai chegar próxima ao coletor, por causa do movimento doido dela, ela vai ficar presa. Isso é transporte por difusão. O outro tipo de transporte é o transporte de impacto inercial. Imagina-se uma partícula grande, pesada, né? Que ela está vindo ali no movimento vertical com a linha de corrente. Lembra da lei de Newton? Que tudo que está parado tende a ficar parado, tudo que está num determinado movimento tende a ficar nesse movimento. Imagina você está num ônibus, se o ônibus para de uma vez, você vai, né, continuar em movimento depois do tempinho que ele parou, vai dar uma sacudida. Imagina que essa partícula está numa determinada velocidade, quando chega aqui próximo do coletor, ela continua nessa mesma velocidade, nessa mesma direção, né, só por questão de inércia, e com isso ela acaba atingindo ao coletor aqui, que é o grão de areia. Isso vai fazer com que ela fique aderida. Então, por questões de inércia, ela acabou sendo transportada aí para o grão de areia. O quarto tipo desse mecanismo é esse transporte pela própria sedimentação. O que é sedimentação? Essa partícula tem peso suficiente, por ações da gravidade, tamanho, ela vai o quê? Sedimentar. O que está acontecendo? Tem partículas dentro do filtro que estão sedimentando. Ela está sedimentando, ela encontrou um grão de areia, ela vai sedimentar e ficar aderida no grão de areia. E por último, você tem aí o transporte que ocorre pela ação hidrodinâmica. O que acontece? Às vezes a velocidade aqui, ó, na mesma direção do escoamento, é menor do que a velocidade da partícula na direção contrária. Imagina aqui uma velocidade na direção perpendicular à linha do escoamento. Se essa velocidade for maior do que a da própria direção do escoamento, isso vai fazer com que a partícula gire, né? Então, essa diferença de velocidade vai fazer com que ela comece a girar, e no meio desse giro, ela pode acabar atingindo o coletor aqui, que é a minha areia. Esse é o mecanismo de transporte por ação hidrodinâmica. Eu sei que é uma loucura, né? Bem complexo esses mecanismos, mas basicamente quero dizer assim, ó, essa partícula que às vezes é muito menor do que o próprio grão coletor, ela acaba ficando retida nesse coletor por algumas questões. Primeiro, que às vezes ela tem capacidade de absorver no coletor, mas para que ela absorva, em algum momento ela tem que chegar nele. Então, ela pode chegar nele por vários tipos de transportes. Que tipos de transportes são esses? Esses que eu falei.
né, pela própria linha de corrente da água, por difusão, que é o movimento errático, pelo impacto inercial, que é porque ela já estava na velocidade, ela continua com essa velocidade, pela própria sedimentação das partículas que estão sedimentando dentro do filtro, ou por essa questão do giro dela por ações de diferença de velocidade. Então, basicamente, esses são os mecanismos de transporte. Esses aqui são os principais, gente, os que mais, né, são relevantes de mecanismo de transporte, que é a difusão, que é o movimento browniano, o sedimentação, que é a sedimentação da partícula dentro do filtro, e o interceptação, que é aquele que a partícula está movendo junto da linha de corrente. Então, esses são os principais. Aqui eu só coloquei, né, que tipo de impureza, né, geralmente é removida por esses mecanismos. Por exemplo, o vírus, ó, o vírus, ele é muito pequenininho, muito menor do que a areia, e mesmo assim ele acaba sendo removido. Bactérias também, às vezes bactérias são menores do que o grão de areia, bem menores, né? Enquanto o grão de areia tem 100 micrômetros, a bactéria tem 1. O criptosporídeo também, a giardia, que são protozoários, eles são removidos no filtro, principalmente, e só podem ser removidos, mesmo sendo menores do que o próprio grão de areia, por conta desses mecanismos que eu falei. Então, esse é o mecanismo de transporte. Agora eu vou falar dos de aderência, que é o que faz com que a partícula fique ali absorvida, grudada na areia. Isso pode acontecer por forças eletrostáticas, pode acontecer pelas interações de Van der Waals, que é uma interação física, né, de atração. Se tem duas partículas mais ou menos, né, com a mesma força, o mesmo tamanho, ou se elas estão a uma determinada proximidade, elas acabam se atraindo. Ou pode ser interação química, né, ligação iônica, um tem carga positiva, outro tem carga negativa, vão se aderir. Então, são questões, né, de aderência e muitas vezes são questões químicas. Às vezes, carga, né? Muitas das impurezas, elas têm carga. Mesmo depois de ter passado por coagulação, você acaba ainda sempre renovando carga. Se for argila, por exemplo, a argila tem carga. Às vezes, algum floco que foi neutralização de carga, às vezes outras impurezas, às vezes ela tem, mesmo que pequena, um pouquinho de carga. Então, isso vai facilitar com que ocorram essas interações químicas ou até mesmo a atração, né, por interações de Van der Waals. Aqui uma imagem melhor, né, para que vocês possam ver essas coisas acontecendo. Então, aqui tá os grãozinhos lá de areia no filtro. Aqui a água tá aqui passando junto com a sujeira, né? Então, você tem ainda, às vezes, alguns sólidos lá em suspensão na água. E esses sólidos, às vezes, podem ser maiorzinhos, podem ser menorzinhos. Mas eles começam a ficar retidos. E às vezes, ao ele ficar aderido no grão de areia, ou no, seja lá o que for o seu coletor aqui, eles acabam entupindo os poros, ficando retido nos poros. O que vai acontecendo? Quando o seu filtro está saturado, é como se todos esses espaços vazios aqui de poros entre esses coletores tivessem repletos de sujeira. Então, tem sujeira em todos os pedaços. Se está entrando mais sujeira, não tem onde essa sujeira ficar, então vai acabar saindo sujeira na água que deveria estar limpa. Então, é esse momento que o filtro saturou. Quando eu falo saturou, é porque ele está todo cheio de sujeira, certo? Então, aqui ele te mostra aqui, ó, uma partícula que sedimentou no coletor, uma partícula que interceptou por causa da linha de corrente, uma aqui aconteceu adesão, se aderiu, uma aqui que aconteceu peneiramento, que ele ficou retido, entupiu o poro, como acontece na nossa peneira quando a gente está coando suco. Mais ou menos essas ideias, né? Isso aqui é uma imagem ilustrativa. Então, resumindo os mecanismos, a gente tem os de transportes, que é aqueles primeiros que eu mostrei, ou aderência, que Van der Waals e ligação iônica. E ainda a gente não pode esquecer do desprendimento, que é quando forças, né, de cisalhamento, ou seja, está muito entupido aqui. Ou, às vezes, essa própria partícula que ficou presa aqui, né, aleatoriamente. Às vezes eu coloco uma água, entra aqui com uma determinada velocidade, a própria velocidade da água vai empurrar essa sujeira, ela vai acabar se desprendendo. Então, o desprendimento também está acontecendo. Por isso que é importante que o filtro tenha uma determinada profundidade. Porque imagina essa partícula, essa partícula desprendeu daqui.
Só que aí ela foi passando por aqui, e prendeu nesse próximo coletor aqui embaixo. Então, quando ele tem profundidade, essa partícula tem chance de ficar retida mais abaixo ali, ao longo da profundidade do filtro. E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os tipos de materiais que a gente usa como meio filtrante no filtro. Primeiro que você pode ter uma camada simples, porque quando você usa um único meio filtrante, por exemplo, nesse daqui, você pode ter só areia ou só antracito. Ou pode ter dupla camada, que é quando você tem dois tipos, né, de material, aqui você está usando antracito e areia. Pode ter tripla camada e pode ter até mais camadas, tá? Tripla ou múltipla. O tipo de material granular também influencia nessa questão de aderência, principalmente. Por exemplo, hoje em dia, tá tendo, assim, muitos filtros que estão utilizando carvão ativado. Então, eu ponho areia e carvão, ou só o carvão ativado como meio granular. O carvão ativado, além de funcionar, né, como formar os poros, né, e tudo mais, ele tem uma capacidade de absorção muito grande. Então, às vezes, ele vai remover alguns micropoluentes que são muito pequenos, por exemplo, algo que não seria removido com areia, pode ficar removido, ou pode ser removido em carvão ativado. Esses filtros que a gente usa em casa, que são esses filtros, né, que gelam a água, etc., esses filtros que você compra, muitos deles são de carvão ativado. O carvão ativado, então, vai absorver, às vezes, até mesmo pesticidas, né, que são poluentes bem pequenos. Isso é ótimo, né, o ideal é que fosse que todas as ETAs usassem carvão ativado, mas não pode dizer se todos usam. Então, quem puder, é interessante ter um filtro complementar em casa que seja de carvão ativado, tá? Que aí ele vai conseguir reter cloro, vai reter pesticidas e outros micropoluentes. Então, aqui eu coloquei alguns tipos dos materiais, dos meio granulares que são utilizados. A maioria são minerais. Então, você tem a granada, magnetita, areia, carvão, nem sempre ativado, pode ser um carvão mineral, até mesmo o carvão vegetal mesmo. Mesmo que ele não passou por um processo de ativação, que é aumentar o tanto de poros que ele tem interno, ele vai ter uma capacidade de filtração, sim. E tem um antracito também, que é um mineral. Aqui eu tô falando um pouquinho de cada um, qual que é o diâmetro, o tamanho deles. Isso também vai influenciar, né? Quanto menor for o poro. Por outro lado, ele vai ficar mais sujo mais rápido, vai entupir mais rápido. Imagina assim, você tem partículas grandes e se o poro é muito pequeno, a areia é muito fina para uma água suja. O que vai acontecer? Ele vai ficar entupido só na parte de cima, não vai ter aquele efeito profundidade. Consegue visualizar? A areia é muito fina, o poro muito fino, a sujeira é grande, vai ficar só lá em cima, só na camada inicial. Não vai ter o efeito da profundidade. Então, eu tenho que achar uma porosidade ideal para aquele tipo de água que eu estou tratando. Falando do antracito, que ele é um tipo de carvão mineral, o tamanho que ele tem, ele é bem pequenininho, e ele é bom para remover ferro e manganês. Isso também é interessante, se a água tem muito ferro, se a água tem muito daquilo, às vezes o material vai ser melhor para absorver determinada impureza. Tudo isso daqui que agora eu vou começar a falar são características, né, físicas ou químicas dos meios granulares. Por que eu vou falar tudo isso? Mas eu vou falar bem pouco, porque isso é muito importante na parte dos cálculos, do dimensionamento do filtro. Então, tudo isso aqui que eu vou falar é utilizado para você descobrir o tamanho do filtro, qual que tem que ser a profundidade do filtro, uma série de coisas. Mas são alguns coeficientes, por exemplo, coeficiente de esfericidade. Por exemplo, o coeficiente grau 1, se for um coeficiente 1, significa que esse meio filtrante é redondo, perfeitamente redondo, redondinho. Então, um redondinho teria um coeficiente 1. Quanto menor que 1 fica, significa que mais uniforme ele é, mais assimétrico ele é. Por exemplo, esse, que é 0,55. Ele não é uma bola, ele é um negócio comprido aqui. Então, quanto mais irregular for a superfície desse meio granular, que seja areia, que seja lá o que for, menor vai ser o grau de esfericidade.
E isso é importante, né? Porque depois você vai utilizar esses dados para calcular. Isso também vai influenciar, esse grau de esfericidade, na porosidade. Se os grãos fossem completamente perfeitinhos, redondos, às vezes os poros entre eles seriam bem menores. Mas como eles são irregulares, às vezes tem uma ponta, né? Acaba que eles se encaixam de uma forma que fica um poro ali entre esses grãos, tá? Mas como que eu calculo porosidade? Não sei se vocês tiveram geotecnia, mas isso aqui a gente faz muito para algumas disciplinas de solo, mecânicas de solo, etc. São mais ou menos os mesmos princípios. No fim das contas, o que é porosidade? É o volume de vazio pelo o volume do material. Então, porosidade disso aqui, ó, isso aqui são os vazios, ó, isso que está entre os meios. Porosidade vai ser o volume disso daqui em relação ao volume total do material. Então, se você tem lá um filtro com volume, sei lá, de 1 metro cúbico cheio de areia, 1 metro cúbico cheio de areia, a porosidade vai ser o quê? Como se você conseguisse calcular quanto é o volume dos espaços, você pode preencher com água, enfim, tem vários ensaios que você faz isso, e aí você vai descobrir qual é o volume exato do vazio, e vai dividir pelo volume total. Outras características, né? Você tem aí como descobrir qual que é a distribuição granulométrica, isso é feito por um ensaio. Agora eu mostro um pouquinho dele, mas é bem superficial. É um ensaio que você vai usando peneiras com vários tamanhos de buraquinho. Aí uma peneira fica em cima da outra, você põe a areia ali e vai mexendo. Os que for menorzinho vão caindo para as peneiras maiores, o que for maior vai ficar retido nas peneiras superiores que tem poros maiores. Como se tivesse várias peneiras, cada uma reduzindo o tamanho de poro. E aí você vai saber exatamente qual que é a distribuição dos seus grãos. Eu vou conseguir saber, o que passou pela peneira de 1 micrômetro são menores que 1 micrômetro. Quanto todo da areia que você pegou era de 1 micrômetro? Você vai pesar e vai descobrir quanto que era. Então, você vai conseguir saber qual que é o tamanho, a granulometria daquela areia que você utilizou a partir desse ensaio. A areia nunca é igual, ela é irregular, então você vai saber quanto tinha da mais fina, quanto tinha da mais grossa, etc. E vai gerar uma curva. A partir dessa curva, você vai determinar qual que é o tamanho efetivo do material. Ou seja, o tamanho efetivo, né, é o diâmetro da peneira que passou pelo menos 10% do material. E aí é o D10 que a gente fala, esse é o tamanho efetivo. Ou seja, pelo menos 10% do material tem que ser desse tamanho. Então, esse é o tamanho efetivo do material, porque não tem como você usar vários valores, você vai usar esse tamanho que é o D10. Aí você tem o coeficiente de uniformidade, que é basicamente aquilo que eu mostrei, quanto mais próximo de 1, mais redondo, quanto menor que 1, mais irregular. Aqui as peneiras que eu falei. Aqui tem uma imagem que ajuda, ó. Aqui tem uma peneira com os poros maiores, mais grossa, e aqui tem uma peneira bem mais fininha. Então, aí ela agita mecanicamente, você joga a areia aqui, uma amostra de areia, ele vai agitar e vai peneirar tudo. E aí você vai ter os maiores retidos na primeira, e à medida que vai diminuindo, vai ficar retido nas peneiras inferiores. Você vai saber exatamente qual é a massa que você colocou, mas você pôs 5 quilos de areia nessa peneira. Quantos quilos ficou retido aqui em cada peneira? Ou, se for questão de volume, pus 1 litro de areia aqui. Quantos litros, né, ficou retido em cada peneira? Você vai conseguir gerar uma curva mais ou menos desse tamanho. Em função do que passou em cada peneira e em função do tamanho dos poros da peneira, você vai ter exatamente quanto conseguiu passar lá nas peneiras gerais. O D10 é exatamente o que passou pela peneira ali, qual foi o percentual de 10% passou uma determinada peneira, é esse percentual de 10% que você vai usar como tamanho efetivo. Por que você tem que saber o tamanho efetivo? Porque é o tamanho que você vai usar para calcular lá seu filtro. Estou sendo breve, porque não, né, são só parâmetros de projeto, tá bom? Muitas das vezes esses dados você vai conseguir na literatura, nem sempre você vai precisar fazer esse ensaio na prática. Aí aqui, o que ele fez? Pegou mais ou menos essas coisas, essas propriedades que eu falei, e deu
dados, né? Isso aqui são da literatura. Para areia, antracito, carvão ativado granular, que é o que a gente usa em filtros. Eu tinha isso, não tá aqui em casa. Eu sempre levo nas minhas aulas uma amostra de carvão para vocês verem. Só que ficou lá no laboratório. Na verdade, eu nem sei onde que tá. Senão eu ia mostrar para vocês os carvõezinhos aqui. Granada é outro material e helenita é outro material. Mas aqui cada um tem um tamanho efetivo, cada um tem um coeficiente de uniformidade, ou que eles chamam de deformidade, mas é uma coisa só. Dureza, porosidade, coeficiente de esfericidade. Então, você tem todos esses dados que nada mais servem do que para vocês depois calcularem o tamanho do meio filtrante que você vai usar. Agora a gente vai falar sobre questão de sujeira, acúmulo de sujeira. Né? Então, seu filtro entupiu, seu filtro saturou. Quando ele saturar, o que vai acontecer? Será que a água vai passar por ele na mesma velocidade? Não, ela tem empecilhos, os poros ficaram menores, estão entupidos, estão sujos. Então, aí você vai ter o quê? Perda de carga. Né? Então, questão de perda de carga é muito importante, porque a partir dessa perda de carga, você vai perceber quando é que o filtro está sujo, que esse filtro precisa ser lavado. Geralmente, o que acontece? Você vai conseguir perceber isso pelo nível de água no filtro. Então, isso aqui é seu filtro. Esses pontinhos aqui é o seu meio filtrante. Imagina que é o meu filtrante aqui, areia. Então, aqui é o filtro de areia aqui. Quando o filtro está limpo, quando você joga água aqui dentro do filtro, o nível fica baixinho, ó, tá vendo? O nível de água do filtro limpo tá no mesmo nível da areia, porque o filtro tá limpo, a água não tá acumulando por cima do filtro. Mas à medida que o filtro está sujo e a velocidade da água que está passando no filtro vai reduzindo, o que acontece? Começa a acumular água em cima do filtro. Lembrem de novo do você coando o suco. Você vai coar o suco, a peneira está limpa. Quando a peneira está limpa, você está jogando o suco está passando tudo ali na peneira. Quando a peneira começa a ficar suja, o que acontece? Começa a acumular suco dentro da peneira, porque os poros estão entupidos. Então, o nível de água dentro do filtro vai ficar mais alto quando o filtro estiver sujo. Então, tem um nível máximo aqui que eu estabeleço, que fala, pronto, chegou nesse nível, porque esse filtro está muito sujo, ele teve toda a perda de carga que ele podia, então temos que lavar ele. Aqui está mostrando qual que é o comportamento ideal em relação à filtração e à perda de carga. Né? Então, ele está dizendo assim, ó, no início aqui da filtração, né, isso aqui, ó, é a sua turbidez pelo tempo. Então, a turbidez estava bem alta, comecei a filtrar, ó, nos tempos iniciais, pronto, ó, a turbidez foi para zero, ó. Imagina aqui que é o zero, aqui, sei lá, 100. Então, ó, ao longo do tempo, seu filtro está ok, tá limpo, tá funcionando, ó, a turbidez manteve zero, essa é a turbidez que está saindo, a água que está filtrada, ó. A água filtrada está mantendo com a turbidez bem baixinha, próxima a zero. Quando a turbidez da água, ao longo do tempo, começar a subir, né, começar a sair sujeira do filtro, é porque o que? Tá sujo, não tá conseguindo mais reter impureza. Esse fenômeno da água filtrada sair com uma turbidez alta, né, sair suja, significa transpasse, ou seja, a sujeira que estava retida no filtro começa a transpassar, começa a sair na água filtrada. Isso é o fenômeno do transpasse. Quando isso começa a acontecer, ele chegou na perda de carga limite, a turbidez começa a aumentar, ou seja, não está mantendo mais próximo a zero, ela está subindo, então a água está saindo suja. Você não pode abastecer a cidade com essa água suja, então você vai romper o filtro e lavar. Então, para que eu uso essa questão da perda de carga? Para eu definir a taxa de fluxo na filtração. Ela influencia na pressão, influencia na concentração de sólidos, ou seja, aquela turbidez que está saindo vai sair mais alta. Mas o que eu quero dizer é, ao longo da filtração, essa taxa pode variar. Então, assim, às vezes o filtro está limpo, o nível está bem baixinho, às vezes o filtro começa a sujar, o nível começa a subir, chegar a um ponto que ele subiu totalmente. Isso aqui fala o seguinte, o ideal seria, ó, a água está saindo limpa, ó, a turbidez não aumentou, mas a perda de carga aumentou.
Mesmo que a água não tá saindo suja lá no final, esse filtro está numa perda de carga muito alta, ou seja, ele está entupido. Isso pode acontecer naquele caso que eu falei, quando a sujeira acumula em cima. Mas na areia muito fina, uma sujeira maiorzinha, ficou retida só na superfície. Ou seja, ficou muito lenta a passagem da água. Está lenta. Mesmo que ele esteja filtrando, está uma lentidão infinita. E não dá para você trabalhar com esse filtro nessa lentidão. Então, você perdeu, né, a taxa de filtração, tá ruim. Então, isso não pode acontecer. A perda de carga tem que aumentar junto com a saturação do filtro. E também, às vezes, a perda de carga está baixa e o filtro já está saindo sujeira. Também é condições de mau funcionamento. O ideal é a sujeira começar a aparecer quando a perda de cargas chegar no limite. E é com base nisso, nessa questão de aumento de nível, nessa questão de aumento, né, da perda de carga, que a gente vai definir o modelo de operação do filtro, que é o controle hidráulico. Em outras palavras simplificadas, o que é isso, controle hidráulico? Basicamente é o seguinte, como eu vou observar os meus filtros em função do nível dele, que tipo de controle ele tem, né, essa função do nível acima dele, que eu vou saber se ele está sujo ou não. Basicamente é isso. Então, são dois tipos mais comuns de operação, que é taxa constante e taxa declinante. Agora, vamos lá. Vamos voltar para aquela imagem para vocês não ficarem confusos. Ó. Um filtro limpo, o nível de água acima dele vai ficar bem pequeno, porque tudo que está entrando está passando. Imagina a peneira limpa. A peneira sujou, o filtro sujou, o nível começa a ficar muito alto acima. Com base nessa diferença de nível, o nível está baixo, o filtro está limpo. O nível está muito alto, o nível está sujo. Pronto. É isso que vai me dizer se eu preciso ou não lavar o filtro. Esse modelo é esse método aqui, taxa de filtração constante. Basicamente, quando o filtro está limpo, o nível de água acima dele fica bem baixinho. Quando o filtro está sujo, o nível fica alto. Chegou num determinado nível aqui que ele ficou alto, eu sei que é hora de lavar. Por que isso acontece assim? Lembre-se, eu nunca vou ter um único filtro na minha ETA. Eu vou ter 2, 3, 4, 5 filtros. Quando eu falo desse modelo de taxa de filtração constante, que o filtro está variando em cada filtro, é porque, tá vendo aqui, ó? Lembra a hora que o Gabriel perguntou, onde que a água entra? Ó, a água está entrando nessa comporta aqui de entrada, né? Então, você tem um vertedor com descarga livre. O que isso significa? Que a água que está entrando no filtro, ela está em contato ali com a atmosfera, ela está entrando por cima, né? Imagina uma cachoeira aqui, ó, né? Tá entrando por cima, é descarga livre. Quando eu tenho descarga livre, cada filtro tem uma comporta separada, uma descarga livre separada, às vezes o filtro que eu acabei de lavar vai estar com nível baixo, então eu acabei de lavar, tá certo. Mas um outro filtro, né? Você tem 3 filtros. Um filtro que você acabou de lavar está com nível mínimo. Um você lavou há um tempinho, ele ainda está no nível intermediário, dá para aguentar. Mas o filtro que você lavou há muito tempo vai estar com nível alto. Então, ó, hoje eu lavei esse, amanhã eu vou lavar esse outro que está sujo. Então, basicamente, eu mantenho meus filtros em operação desse modelo. Tenho 3 filtros. Um eu lavei hoje, o outro que eu lavei a semana passada ou 3 dias atrás já está sujo, amanhã eu lavo de novo. Então, basicamente, todo dia você está lavando filtro, porque você tem que fazer uma rotação entre eles. Então, como cada um tem um comportamento diferente, eu olho para cada um e sei qual que está limpo e sei qual que está sujo em função do nível de água acima dele. Então, ó, esse é esse modelo aí de taxa de filtração constante. Então, resumindo, cada filtro tem uma entrada aqui, um vertedor com descarga livre, e cada filtro vai ter um nível em função de quanto ele foi lavado ou não. Então, cada filtro comporta de forma independente. Já quando eu trabalho com taxa variável, taxa declinante variável, é esse outro método que também é utilizado, só que esse acaba confundindo as bolas, né? Porque ele é diferente.
Qual que é a diferença? Imagine que eu tenho os 3 mesmos filtros. Ao invés da entrada de água ser aqui, ó, por descarga livre, é como se a água estivesse entrando nesses filtros de modo submerso. Ou seja, o mesmo canal aqui é como se fosse uma única comporta para todos os filtros. Então, o que acontece? Como a entrada deles é única, não é separada, não é independente se esse filtro está limpo ou sujo, todos esses filtros vão ter o mesmo nível, porque a entrada de água ela é submersa. Então, os filtros vão estar sempre com o mesmo nível. Aí você fala, puta que pariu, como que eu vou saber qual que tá limpo, qual que tá sujo, se todos estão com o mesmo nível? Né? Eles funcionam aqui, ó, como vasos comunicantes. Todos vão ter o mesmo nível, porque a entrada de água é por baixo, é submersa. Aí é que entra, né, a explicação aqui de como é que eu sei que tá limpo ou que tá sujo. O que acontece? Os meus 3 filtros, quando eles estiverem no nível 1, que é o nível mais baixo, tá vendo que eu tenho 3 níveis aqui de água, ó. Nível 3, nível 2, nível 1. O nível 1 é o nível de quando o filtro... Por exemplo, tem 3 filtros. Eu pus um filtro para lavar e um dos filtros está limpo. Então, você tem um filtro limpo funcionando. Então, quando esse filtro limpo está funcionando, o nível vai abaixar. Então, todos os filtros vão manter esse nível 1, que é o nível mais baixo, porque tem filtro limpo na jogada. O nível 2 é quando tem um filtro sujo. Então, o filtro sujou, ele vai para o nível 2. O nível de todos os filtros vai subir para o nível 2, porque tem filtro sujo. Então, é hora de eu lavar. Aí você fala, tá, mas como que eu sei qual que eu tenho que lavar? É o último que você lavou. O último que você lavou há mais tempo é o que você tem que lavar, porque é ele que vai estar mais sujo. Então, aí você vai tirar ele para lavar. Como você tirou ele está fora da jogada, você vai ter toda a água da ETA indo só para os outros 2. Então, como você está aumentando, né? Você está tirando um filtro, o nível de água vai estar no nível 3. Vai subir. Então, quando o nível está mais alto aqui, é porque tem um filtro em operação, um filtro sendo lavado. Então, você tirou o filtro da jogada, o nível sobe para o 3. Tá com nível 1 é porque tá tudo ok, tem filtro limpo. Tá limpo, a água tá boa, os filtros estão todos limpos. Não é que estão todos limpos, mas tá funcionando bem. O nível subiu pro 2, eu sei que é hora de lavar. O nível tá no 3 é porque tem filtro sendo lavado naquele momento. Aí tem um controle, tipo uma planilha de que hora foi lavado. Sim, você tem que ter totalmente controle. Lembrando que tem etas que essa lavagem acontece automática, mas tem eta que essa lavagem é manual, tá? Então, creio que, assim, etas maiores, etas que se tem muitos filtros, sempre vai ser automático, mas etas pequenas, por exemplo, Santa Helena, a época que eu estagiava lá, era manual. Então, isso está sempre em planejamento. Você sempre tem que ter operadores cientes de qual foi o último filtro que foi lavado, né? Ou qual que está o sistema de operação. Mas, basicamente, tem filtro sendo lavado o tempo todo, tá? Então, aqui está explicando, gente, tudo que eu falei, né? Ó, nível 1 é o nível comum, é o nível que tá ok, que tem filtro limpo. Nível 2, porque tem filtro sujo. Nível 3, porque você está lavando naquele momento. Então, olha aqui como que acontece com a taxa de filtração, né? Dos filtros de modo geral, ó. Isso aqui é o tempo de carreira, o tempo de vida do filtro, né? Quanto tempo ele dura funcionando. Aí, o que você consegue observar aqui, ó? Que essa taxa vai diminuindo. Por quê? Porque sempre vai ter, né? Mesmo que o nível esteja do mesmo tamanho, sempre vai ter um filtro que está mais sujo que o outro. E aqui vocês conseguem ver, ó, os níveis estão no nível 3, tem filtro sendo lavado, nível 1. Ou seja, acabei de lavar o filtro, o filtro que estava lavando, quando ele estava lavando, estava no nível 3. Ele acabou de ser colocado em operação, ó, o nível dos filtros foi para o 1, porque tem filtro limpo. Vai passar um tempo, vai ter algum sujo, então o nível vai para o 2. Tá?
Tá se mantendo aqui mais tempo no 2, mas pronto, pôs para lavar. Então o nível foi para o 3 porque tem filtro em lavando. Acabou de lavar, o nível volta para o 1, que é o OK. Então, todos esses dois modelos que eu falei, né, seja esse por descarga livre, cada filtro funciona independente, que eu prefiro esse, acho mais fácil, esse é o modelo taxa de filtração constante, e esse dos níveis sempre iguais dos filtros é o de taxa declinante. Então, esses são os dois modelos mais utilizados de operação do filtro, ou seja, quando eu sei que o filtro está sujo, qual filtro eu tenho que lavar. Uma vez que eu sei que eu tenho que lavar um filtro, bora lavar esse filtro. Então, como que funciona essa questão da lavagem? Então, ó, imagine ali os meios dos poros do filtro, ele está sujo, está tudo saturado. Eu preciso remover todas essas sujeiras que ficaram retidas, né, no filtro, na areia, no meio granular. Então, às vezes, essa sujeira está entre os poros, certo? Então, qual que é a ideia de lavagem desse filtro? Colocar como se fosse um jato, né, de água. Muitas das vezes você não usa só água, você usa água e ar, que é para economizar água e também para aumentar a eficiência. E durante esse processo de lavagem, vai acontecer o quê? A expansão do meio filtrante. Então, a areia vai subir junto com a água. Você está jogando um jato de água ali, a areia vai subir. Você tem que saber exatamente qual é a velocidade da água, quanto de água colocar, porque se esse leito começa a fluidizar demais, expandir demais, o que pode acontecer? Ele pode alcançar as calhas, lembra das calhas? Pronto, joguei água aqui, veio um jato, essa areia expandiu. Se essa areia expandir demais, ela pode vir aqui para a calha de coleta e ir embora do filtro. Você começa a perder a areia do filtro porque você não soube calcular direito a expansão do filtro. Então, tem que ser muito bem projetado para que não ocorra de você perder areia ou outro material durante a lavagem. Tudo isso aqui pode acontecer, né? Você tem várias situações aqui, isso vai depender da intensidade do jato, da quantidade de água, uma série de coisas. Então, a expansão tem que acontecer, que isso é importante para eu, né, aumentar ali a limpeza, né? Forçar a saída da sujeira do grão. Só que não pode ser demais, porque isso pode causar problemas de perda de material. Aqui são dados, né, que eu coloquei aqui, que é relação de expansão, quantos por cento o meu e-mail pode expandir em função da velocidade da água que eu estou lavando. Isso pode variar de material para material, né? Mas a norma NBR de projetos, ela vai definir aí um valor, se eu não me engano, é de 20% a 25%. Aqui, a expansão do material entre 20% a 30%. Não pode passar disso. Se passar de 30%, você vai ter perda de material indo embora com a água de lavagem. Então, aqui a vazão, a água acendendo, a água que você está entrando. O tempo de lavagem também é importante. Geralmente é de 8 a 15 minutos o tempo da lavagem. Aqui algumas imagens, né? Essa daqui é a água de lavagem. Então, ó, olha a cor disso, gente. Olha a lama que está saindo aqui desse filtro durante a lavagem, né? Então, no início da lavagem, a água vai estar bem turva, né? Ou seja, bem suja, porque você está tirando toda a sujeira do filtro. E no final da lavagem, você tem que lavar, então, o seu filtro até a água de lavagem sair mais clarificada, menos turva possível. Então, basicamente, é assim que você sabe. Isso aqui é uma lavagem só com água, mas não é tão comum. O interessante é que você utilize água e ar. Quando você utiliza água e ar juntos, né, você reduz o tempo de lavagem e você também aumenta a questão da expansão, você tem uma ótima expansão e você economiza água, tá? Se você deixar a velocidade só para a questão da água, às vezes você vai ter que pôr muito mais água para atingir aquela mesma velocidade. Então, o ar, às vezes, ajuda bastante. Botar pressão, né, naquele negócio. Então, a norma vai definir parâmetros de projeto que são seguros e etc. Quando eu falei que se a gente fosse na ETA e fosse visualizar, não ia ajudar muito que a gente visualizar tipo isso. Isso aqui é um filtro
lavando o filtro durante a limpeza. Você não entende o que está acontecendo, né? Aqui, por exemplo, é um filtro sendo lavado só com água, né? Olha aqui quando você tem ar. Então, você tem o auxílio do próprio ar para formar ali aquele jato